Entre as verdejantes selvas do atual Brasil, vivia um povo guerreiro e bastante temido em seu tempo, a ponto de assustarem outras tribos indígenas e de despertarem um medo nos portugueses durante a colonização do Brasil. Esses povos, conhecidos como goitacás, eram exímios caçadores, chegando até a pescar tubarões com suas próprias mãos. E no vídeo de hoje, vamos conhecer a história desse grupo indígena que recebeu o título de índios mais temidos do Brasil. Entretanto, para conhecermos melhor essa história, temos que voltar um pouco no tempo, precisamente no Brasil colonial. Os goitacás, também conhecidos como goitacazes, foram um grupo indígena brasileiro que habitou a região costeira brasileira, entre o rio São Mateus, no atual estado do Espírito Santo, e o rio Paraíba do Sul, no atual estado do Rio de Janeiro. O nome goitacá ou guaitacá é uma palavra da língua tupi, que significa grandes corredores, ou gente que sabe nadar. No auge desse importante povo, os goitacás contavam com uma população de até 12 mil pessoas. Ao contrário de seus vizinhos tupi, os goitacás eram caçadores-coletores. Sua dieta consistia principalmente de frutas, raízes, mel e se dedicavam a uma quantidade substancial de caça, sendo mestres na utilização do arco e flecha. Eles também foram uma das poucas populações indígenas costeiras a também se envolver na pesca como uma atividade importante, e eram conhecidos por sua incrível habilidade em capturar tubarões em águas rasas. Em 1627, o Frei Vicente do Salvador publicou o primeiro livro que falava exclusivamente sobre a história do Brasil. No terceiro capítulo desse livro, ele disserta sobre os aitacazes, uma das variações linguísticas do que conhecemos hoje como goitacá. Em seu livro, o Frei revela que eles eram homens mais aquáticos que terrestres, praticamente impossíveis de dominar, pois quando sentiam-se acuados, metiam-se nas lagoas, onde não havia possibilidade de entrada nem a pé nem a cavalo. Ele também diz que os goitacás eram excelentes nadadores, que pegavam peixes com as mãos e que pescavam tubarões com a própria mão, e enfiavam-lhe um pau de mais ou menos um palmo na boca com uma mão, e com a outra tiravam-lhe as vísceras, levando-o à morte. Logo depois, levavam o tubarão para a terra firme, com a finalidade de se alimentar da carne, e dos dentes faziam colares e pontas para suas lanças, que eram peçonhentas e mortíferas. Além de toda a destreza aquática, o Frei revela que eles eram fortes e leves, a ponto de caçar veados nas campinas a próprio punho, assim como caçavam também onças e outros felinos ferozes. Além disso, o Frei finaliza esse capítulo do livro dizendo que ninguém que tentou enfrentar os goitacá voltou com vida para contar a história. Outro escritor que escreveu sobre os índios goitacá foi Anthony Kinevich, que em 1591 saiu da Inglaterra, seu país natal, acompanhado por piratas, e foi abandonado no Brasil. Em seu livro História Pitoresca das Viagens, ele diz que os goitacás não cessavam de guerrear com seus vizinhos, e não recebiam estrangeiros entre eles para negociar, e quando se julgavam menos fortes que seus oponentes, fugiam de maneira bem ligeira, assim como os veados do campo. Ele também descreve os goitacás como um povo que tinha um olhar feroz, uma fisionomia brutal, cabelos compridos na altura da cintura e um círculo raspado na parte frontal da cabeça, na parte da franja especificamente. Ele relata também que a língua deles era totalmente diferente dos outros índios da vizinhança. Os goitacás eram um povo bem reservado e evitou toda interação ou contato com os colonos europeus.
No entanto, eles se envolveram em trocas com eles, principalmente deixando seus bens comerciais em um lugar mais alto e limpo, ficando à distância observando as trocas. Eles davam mel, cera, pescado, caça e frutos em troca de enxadas, foices, aguardente e miçangas. De acordo com Osório Peixoto, em seu livro 1000 Anos dos Campos dos Goitacazes, ele diz que esse povo possuía pele mais clara, eram mais altos e robustos que os demais índios do litoral do Brasil e reuniu ainda uma força extraordinária e sabiam manejar o arco com destreza. Eles tinham o hábito de dançar e cantar em ocasiões festivas, usando o fruto genipapo para a pintura do corpo e penas de aves com as quais adornavam seus objetos. Viviam nus, deixando o cabelo comprido, formando uma longa cabeleira. Os goitacás viviam em residências conhecidas como palafitas, que eram construídas sobre os pântanos à beira dos rios Paraíba do Sul e Itapuana. Ao contrário dos índios tupis, eles não usavam redes, pois dormiam no chão. Eles eram supersticiosos quanto à água para beber, não a bebendo-a de rios e lagoas, mas sim das cacimbas, que era uma espécie de buraco cavado no solo semelhante a um poço. Eles também tinham um grau de artesanato em argila e bambu, e faziam arcos e flechas, machados de pedra, jangadas e redes de pesca de fibra e coir. Não há registros 100% confiáveis sobre o idioma presente nos goitacazes, mas presume-se que o mesmo pertence à família linguística Puri. Os goitacá possuíam uma reputação temível como guerreiros ferozes e cruéis, além de serem canibais. Em diversos estudos, revela-se que seus vizinhos Tupi-Guarani comiam carne humana apenas em rituais. Porém, diferentemente, os goitacá possuíam prazer em se alimentar de carne humana e a consumia como um mero mantimento de seu apetite. No século XVII, o padre Simão Vasconcelos disse que todos que encontraram com os goitacás viraram pasto, pois a carne humana para eles era melhor iguaria. Haviam 3 grupos diferentes desse povo: os Goitá-Guaçu, os Goitacá-Jacorito e os Goitacá-Mopi. Todos lutavam constantemente entre si e devoravam-se simultaneamente. Relatos de 1556 do explorador francês André Thevet revelam uma cena presenciada por ele de um goitacá capturado por outra tribo, e mesmo após levar uma paulada na sua cabeça, que resultou em uma ferida gravemente exposta, esse goitacá ainda encontrou força para lutar e atacar seu inimigo. Ele disse que não acreditaria naquilo se não tivesse visto com seus próprios olhos. Segundo Frei Vicente Salvador, o rito de passagem do jovem goitacá era assustador. Isso porque o guerreiro deveria mergulhar no mar em busca de um tubarão, devendo retornar com as entranhas do animal e com seus dentes que seriam usados para os colares que demonstrariam a sua masculinidade. No início da colonização do Brasil, as tropas e instalações portuguesas sofreram dezenas de ataques dessa tribo, e até os outros povos indígenas se negaram a lutar contra eles. Eles destruíam as propriedades portuguesas e comprometiam a produção nas capitanias, atacando os canaviais e engenhos, especialmente na capitania de São Tomé, localizada no Espírito Santo, e no Rio de Janeiro. No entanto, o fim desse povo se veio quando os portugueses juntaram roupas infectadas com varíola e outros objetos para serem recolhidos pelos goitacás. Em vista disso, ainda no século XVII, sem imunidade para tal doença, a tribo foi praticamente exterminada. Os poucos remanescentes fugiram para outras regiões e se misturaram com outros povos nativos. Alguns pesquisadores entendem que os povos Coropós e Puris
do século XVIII e XIX seriam resultado da miscigenação dos sobreviventes goitacazes com outros povos do tronco Macro-G. No Brasil atual, é comum encontrar o nome dessa tribo homenageado através de municípios, ruas e instituições, desse importante povo que outrora deixou seu legado como a tribo mais temida do Brasil.